Portão das Runas. O portão range quando Kael empurra a pesada folha de ferro. As runas gravadas ganham um brilho mais intenso, como se despertassem de um sono profundo. Um ar antigo escapa dali, trazendo um aroma de pergaminhos velhos misturado ao de terra úmida. Serafine passa os dedos sobre os símbolos e murmura palavras em um idioma que soa como música quebrada. As linhas gravadas reagem, projetando pequenas faíscas de luz que dançam entre as mãos dela. Lyra observa com um sorriso enviesado, claramente tentando esconder a inquietação que sente. Erindor entra logo atrás de Kael, o machado erguido, atento a qualquer sinal de armadilha. O grupo avança para um salão abobadado, iluminado por pedras incandescentes presas ao teto. Cada passo ecoa de forma exagerada, como se o próprio espaço amplificasse a presença deles. Nas paredes, inscrições descrevem guerreiros e sábios curvando-se diante de uma chama central, enquanto sombras os observam de fora. Serafine se aproxima de um pedestal no centro do salão, onde repousa um cristal azul pulsando levemente. Este é o coração do lume, explica ela a voz baixa. É dito que ele revela a verdade sobre quem o toca, mas cobra um preço. Kael hesita. Ele sente o peso invisível de expectativas e culpas, e uma parte dele quer fugir. Mas outra parte, mais firme, o empurra a avançar. Ele coloca a mão sobre o cristal. A luz se espalha, envolvendo-o num clarão quente. Imagens explodem na mente dele. Batalhas, decisões, rostos conhecidos e perdidos. Um grito quase escapa de sua garganta, mas ele se controla. Lyra observa mordendo o lábio inferior, enquanto Erindor se mantém rígido, mas os músculos tensos denunciam a tensão. Quando a luz cessa, Kael cai de joelhos, respirando com dificuldade. O cristal agora brilha de forma instável, como se tivesse absorvido algo dele. Serafine tenta alcançá-lo, mas uma força invisível repele sua mão. O salão inteiro começa a tremer, poeira caindo do teto em pequenos tufos. Desencadeamos algo, diz ela, a serenidade quebrada por um raro tom de urgência. De repente, o cristal se parte ao meio, revelando uma fenda por onde um brilho prateado escorre como líquido vivo. Esse brilho corre pelas inscrições, iluminando-as uma a uma até formar um círculo ao redor do grupo. No instante seguinte, o chão sob eles emite um som profundo, como se um coração de pedra tivesse despertado. A última coisa que Kael vê antes da luz engoli-los é o olhar fixo de Serafine, misto de advertência e promessa. O salão desaparece, deixando apenas a sensação de que atravessaram um limiar sem retorno. O salão ao qual foram lançados após o clarão do cristal não se parecia com nada que Kael tivesse visto antes. Era um espaço vasto, quase ilimitado, onde colunas de pedra se erguiam até desaparecer na penumbra acima. As runas gravadas no chão, ainda pulsando com o brilho prateado liberado pelo cristal, formavam um mosaico que parecia vivo, movendo-se lentamente sob os pés deles, como se respirasse. O ar ali era mais denso, carregado de uma energia que misturava promessa e ameaça. Serafine caminhou até uma das colunas, estudando inscrições que cintilavam conforme ela passava a mão. Não são apenas símbolos, murmurou. São instruções ou advertências. Kael respirou fundo. Cada fibra do corpo gritava para que ele tivesse cautela, mas havia também um ímpeto dentro de si, algo que pedia por respostas. A sensação de que precisava provar algo para si mesmo tornava-se mais clara. Erindor, firme, avançou um passo, o machado pronto, os olhos percorrendo o ambiente com atenção de soldado veterano. Sinto cheiro de prova, disse em voz baixa. Lyra, por sua vez, olhava ao redor com um misto de fascínio e cálculo. Se estas pedras falam, será melhor aprendermos rápido a linguagem delas. No centro do salão, erguia-se uma plataforma circular, levemente elevada. Sobre ela havia um arco formado por 3 hastes de metal negro, unidas por linhas de luz que se moviam como serpentes líquidas. À medida que o grupo se aproximava, a luz ganhava intensidade, projetando figuras no ar. Fragmentos de histórias, batalhas, sussurros de decisões tomadas por desconhecidos.
Kael sentiu o coração acelerar. De alguma forma, sabia que o labirinto o estava medindo, não por sua força bruta, mas pelo peso invisível de suas escolhas passadas e futuras. Serafine se voltou para ele, seu olhar sereno escondendo algo mais profundo. Este lugar responde ao que você carrega por dentro. Ele mostrará verdades, mas apenas se tiver coragem para vê-las. Kael assentiu, embora uma dúvida latejasse. Estaria pronto para o que o labirinto revelaria? Aproximou-se da plataforma e assim que seu pé tocou o mosaico, a luz se espalhou como água, formando espelhos ao redor, refletindo não apenas sua aparência, mas versões dele mesmo, mais jovem, mais velho, ferido, triunfante, abatido. As imagens começaram a falar, suas vozes misturadas ao som grave que brotava do chão. Cada reflexo lembrava-o de decisões. Quando se afastou de quem amava, quando hesitou diante de uma batalha, quando preferiu o silêncio à verdade. Lyra deu um passo, intrigada, mas Serafine a conteve com um gesto. É dele a prova. Erindor, em silêncio, manteve o olhar firme, como quem torce por um companheiro enfrentando um inimigo invisível. Kael tentou afastar o medo. Sabia que, se recuasse, algo essencial se perderia para sempre. Aproximou-se do centro da plataforma. Um círculo de runas acendeu ao seu redor, prendendo-o num anel de luz. As imagens então se uniram numa só, mostrando um caminho que se dividia em três, eco de escolhas que ele ainda faria. A voz do labirinto soou clara, mas sem forma física. Aquele que busca força precisa olhar para as sombras que carrega e decidir o que deixará para trás. A pressão no ar cresceu, pesada como água sobre os ombros. Kael sentiu que precisava revelar algo, um fardo, uma verdade guardada a 7 chaves. Por um instante, o desejo de fugir quase venceu, mas seus olhos encontraram os de Serafine, que o encarava com calma firme, e isso o ancorou. Ele respirou, buscando dentro de si a coragem para falar, mas antes que pudesse pronunciar qualquer palavra, o salão tremeu. As colunas emitiram um som agudo e uma rachadura cortou o piso, abrindo-se lentamente. Um vento frio escapou da fenda, trazendo murmúrios em línguas esquecidas. As runas brilharam com intensidade ofuscante, projetando sombras retorcidas nas paredes. Kael ficou paralisado, enquanto algo, ainda invisível, se movia sob o solo, aproximando-se da plataforma. Serafine ergueu o cajado, Erindor preparou o machado, Lyra buscou um punhal escondido. Mas nenhum deles sabia ao certo se a ameaça era externa ou vinha de dentro do próprio coração de Kael. No instante em que o piso finalmente cedeu, um clarão subiu da fenda, envolvendo Kael em uma luz tão forte que os outros precisaram proteger os olhos. Quando o brilho se dissipou, ele não estava mais onde deveria estar. Apenas o eco do seu nome ficou suspenso no ar, vibrando entre as colunas enquanto o silêncio pesado do salão voltava a reinar. Quando o clarão que engolira Kael se dissipou, o salão das colunas parecia suspenso fora do tempo. O ar tinha um perfume metálico, misturado a algo doce, quase etéreo, e a luz das runas pulsava como um coração lento. Kael percebeu que estava sozinho no centro da plataforma, separado dos companheiros por um vazio de silêncio. As sombras das colunas inclinavam-se, criando figuras que pareciam observá-lo, avaliando cada respiração. A sensação de que algo invisível o examinava crescia, como se uma mente antiga vasculhasse o interior de suas lembranças. Ele tentou dar um passo, mas o círculo de runas ao redor reagiu, erguendo uma parede translúcida que o manteve preso. Um murmúrio atravessou o espaço, múltiplas vozes sobrepostas, algumas familiares, outras desconhecidas. As imagens dos espelhos, aquelas versões dele mesmo, reapareceram mais nítidas agora. Um Kael mais jovem segurava um pergaminho rasgado, expressão de culpa. Outro mais velho trazia marcas de batalha e um olhar vazio. Um terceiro, curvado, apoiava-se em um bastão como se carregasse décadas de arrependimentos. Todos o encaravam, aguardando. As vozes fundiram-se em uma única frase clara e suave, porém impossível de ignorar. Mostre o peso que te impede de seguir. Kael fechou os olhos. Recordações vieram em ondas.
A aldeia que abandonara quando os invasores chegaram. A promessa não cumprida ao irmão. O medo que o fizera recuar no instante crucial de uma guerra. O coração pulsava tão alto que abafava qualquer som. Ele sabia que precisava falar, oferecer ao labirinto a verdade que nunca tivera coragem de pronunciar. Com um esforço que parecia arrancar algo de dentro da própria alma, Kael ergueu a voz. Contou sobre a noite em que fugiu, sobre a vergonha que o perseguia, sobre o desejo de provar que não era o homem covarde que temia ter se tornado. Enquanto falava, as runas se acenderam, primeiro com luz suave, depois com clarões que faziam as colunas tremer. Cada palavra parecia dissolver uma camada de pedra que o prendia por dentro, mas também liberava uma força desconhecida no ambiente. Do outro lado da barreira, Serafine, Lyra e Erindor lutavam para vê-lo. A feiticeira batia o cajado no chão, tentando abrir passagem. Erindor pressionava as mãos contra a parede invisível. Lyra buscava algo na bolsa, calculando uma forma de quebrar o feitiço. Nenhum esforço, porém, parecia alcançar Kael. Ele já não via mais o salão com nitidez, apenas um espaço preenchido por luz líquida, onde os reflexos se dissolviam lentamente, deixando surgir um vulto sem rosto. O vulto aproximou-se, movendo-se como fumaça dentro de água. De seu centro emanava uma luz azulada, tão intensa que fazia Kael estremecer. Uma mão translúcida estendeu-se, tocando-lhe o peito. No instante do contato, todas as lembranças, dores e esperanças correram por seu corpo, convergindo num único ponto de calor. Uma voz, agora nítida, falou direto em sua mente. A coragem não é ausência de medo, mas decisão de enfrentá-lo. O labirinto apenas mostra o caminho. Quem o percorre é você. Kael sentiu o chão sob os pés vibrar, e a barreira desfez-se num sopro de vento frio. Ele tombou de joelhos, respirando ofegante, enquanto a luz se retraía para dentro do vulto. A figura inclinou a cabeça, quase um gesto de respeito, antes de dissipar-se em partículas que subiram ao teto e desapareceram. As runas perderam o brilho, deixando apenas o eco distante da mensagem. Serafine correu até Kael, ajudando-o a se levantar. Erindor observava atento, pronto para protegê-lo de qualquer nova surpresa, enquanto Lyra, ainda com um punhal na mão, guardava-o devagar, avaliando o que acabara de presenciar. Mas antes que pudessem falar, o chão tremeu de novo, desta vez com um ritmo firme, como passos vindos do subterrâneo. Uma rachadura abriu-se na plataforma, revelando um feixe de luz que subia em espiral. O som que acompanhava o fenômeno lembrava um cântico distante, mas havia nele um tom de alerta, quase de aviso. Kael trocou olhares com os companheiros. Algo estava para emergir daquele abismo recém-aberto. Algo que talvez fosse recompensa, talvez provação. O salão inteiro pareceu prender a respiração, aguardando o que viria a seguir. O feixe de luz que se erguia da fenda no centro da plataforma começou a se expandir, lançando reflexos nas colunas, como se cada pedra fosse um espelho líquido. Kael sentiu um zumbido atravessar-lhe o corpo, um chamado silencioso que parecia vir do próprio coração do labirinto. Serafine, de pé ao seu lado, apoiava o cajado com força, tentando ler as runas que cintilavam ao redor. Lyra mordia o lábio inferior, inquieta, enquanto Erindor mantinha o machado erguido, o olhar percorrendo o salão em busca de qualquer movimento. A atmosfera tinha um peso quase tangível, como se cada respiração dependesse da permissão daquele lugar. Kael aproximou-se da fenda. A luz não era apenas claridade, continha camadas como se histórias inteiras estivessem presas dentro dela, aguardando um olhar atento para despertarem. Quando ele estendeu a mão, a superfície brilhou mais forte, projetando imagens no ar. Campos queimados, rios cristalinos, rostos conhecidos e outros que ele não lembrava ter visto. As visões misturavam memórias com algo que parecia vir de muito antes do seu nascimento. O chão tremeu suavemente, e uma voz ecoou sem forma física, atravessando as paredes. Aquele que ousa enxergar além deve estar pronto para carregar o que descobre. Serafine fitou Kael, avaliando se ele tinha forças para enfrentar o que o labirinto mostraria. Ela sabia, embora não dissesse, que cada revelação tinha um preço e que nem sempre a verdade oferecia conforto. Lyra deslizou um olhar rápido para Erindor.
como se buscasse confirmar que também ele sentia o mesmo pressentimento sombrio. O velho guerreiro respondeu apenas com um aceno curto, mas seus dedos apertaram o cabo do machado até os nós ficarem brancos. Kael respirou fundo e mergulhou as mãos na luz. Imediatamente sentiu um calor subir pelos braços, espalhando-se pelo peito, como se fosse puxado para dentro de um rio invisível. O salão desapareceu. Ele estava agora diante de uma ponte suspensa sobre um abismo sem fundo, iluminado por um sol que não existia. No extremo oposto, um vulto aguardava, alto, coberto por um manto prateado, sem rosto definido. És aquele que foge ou aquele que enfrenta? Perguntou a figura, a voz ressoando em cada pedra imaginária. Kael hesitou, mas sabia que aquela pergunta não podia ser evitada. Enquanto buscava uma resposta, sentiu o peso de todas as suas histórias. O jovem que sonhara ser herói, o homem que abandonara a aldeia, o guerreiro que lutara por redenção. Cada parte dele se apresentou, exigindo ser reconhecida. Ele entendeu que a travessia não dependia apenas de força. Precisava aceitar todas as faces do próprio ser, inclusive as que sempre negara. Ao dar o primeiro passo sobre a ponte, uma corrente de vento cortou o espaço, arrancando fragmentos de luz que caíram no abismo como estrelas mortas. O manto da figura se agitou, revelando mãos que pareciam feitas da mesma luz líquida que subia da fenda. A voz tornou-se mais baixa, quase um sussurro. Não temas o que carrega. Teme esquecer quem és. Kael avançou até a metade da ponte, mas o caminho começou a ruir atrás dele, pedaços desabando no vazio. Serafine, Lyra e Erindor assistiam à cena como se um véu os separasse, incapazes de intervir. Kael acelerou o passo, o coração batendo forte, até alcançar a extremidade onde o vulto o aguardava. Quando estendeu a mão para tocá-lo, o ser dissolveu-se em fragmentos que se uniram à luz que emanava da fenda. De repente, Kael estava de volta ao salão. O brilho recuava lentamente para dentro da rachadura, mas algo permanecia no ar. Um perfume doce, o eco distante de passos invisíveis, a certeza de que a ponte não fora apenas uma visão, mas um teste que ainda não terminara. A plataforma voltou a tremer, desta vez com uma cadência que lembrava tambores de guerra, e uma sombra projetou-se das profundezas da fenda, erguendo-se lentamente até tomar forma diante deles. A sombra que emergira do abismo na plataforma começou a ganhar contornos mais nítidos. Parecia feita de pó de estrelas e fumaça, mas havia músculos naquilo, havia intenção. As runas que cobriam o chão pulsavam em harmonia com cada movimento do ser, criando um compasso que fazia vibrar os ossos de Kael. Serafine recuou um passo, apertando o cajado com tanta força que os nós dos dedos embranqueceram. Lyra não tirava os olhos da criatura, mas o brilho em seu rosto era de fascínio, não de medo. Erindor ergueu o machado sem pressa, o olhar calculando distâncias e possibilidades. O ar tornou-se frio, denso, cheio de pequenas partículas luminosas que se agitavam como poeira suspensa num feixe de luz. A criatura inclinou-se para Kael. Não tinha rosto definido, apenas uma superfície lisa, reflexiva, que devolvia não sua imagem, mas lembranças. O menino que brincava às margens de um lago, o jovem que hesitou no momento crucial, o homem que agora encarava seu destino. Uma voz, mais clara que qualquer outra até então, ecoou direto em seu peito. O caminho não termina na ponte. Ele começa onde a coragem encontra o peso do que escolheste. Kael sentiu o coração acelerar. Sabia que aquela aparição não era apenas um desafio físico. O labirinto silencioso lhe apresentava um guardião que media a verdade do seu propósito. Serafine sussurrou um aviso, mas sua voz perdeu-se quando o chão tremeu sob um passo pesado da criatura. As runas, antes apenas um ornamento, começaram a deslizar, formando símbolos novos que irradiavam um brilho esverdeado. Era como se o próprio chão escrevesse instruções para um jogo antigo e severo. O guardião ergueu os braços e linhas de luz se estenderam, unindo colunas e teto, num intrincado emaranhado de energia. Kael percebeu que estava dentro de um círculo vivo, um palco onde seria avaliado.
Uma lembrança atravessou-lhe a mente. Seu mestre anos atrás, falando sobre provas que só podem ser vencidas quando o coração está alinhado com a ação. Coragem sem direção é como lâmina sem fio, dissera o velho. Kael sentiu a frase pulsar agora, pedindo que encontrasse dentro de si não apenas bravura, mas clareza. A criatura avançou um passo e o ar estalou. Partículas luminosas caíram ao redor como chuva suave. Mas cada gota trazia imagens. O riso de pessoas que ele salvara, o choro daqueles que não pôde proteger, as estradas que escolhera abandonar. Ele respirou fundo, tentando ancorar-se na realidade. Atrás dele sentiu o calor discreto de Serafine, a tensão contida de Lyra, a solidez de Erindor. O labirinto podia isolar sua mente, mas seus companheiros lembravam-no de que ele não caminhava só. Kael deu um passo à frente. Não vim até aqui para fugir, disse, a voz firme apesar do tremor que percorria suas pernas. Vim para encarar o que sou, inteiro. A sombra ergueu a cabeça e um som grave reverberou pelo salão como um cântico ancestral. As runas ganharam intensidade, iluminando a plataforma até quase cegar. O brilho revelou que o corpo do guardião não era feito de pedra ou fumaça, mas de um material maleável, vivo, que se moldava conforme as palavras de Kael. Subitamente, o guardião inclinou-se e tocou o solo com a palma. Um círculo de luz expandiu-se, empurrando Kel alguns centímetros para trás. A fenda no chão alargou-se, revelando uma escadaria espiral que descia para um espaço onde nenhuma luz penetrava. A criatura gesticulou para baixo, silenciosa, como se dissesse que o verdadeiro caminho exigia que ele prosseguisse sozinho. Serafine tentou intervir, mas um campo invisível a impediu de avançar. Lyra e Erindor também sentiram a barreira, obrigados a permanecer onde estavam. Kael olhou para os amigos, buscando neles a coragem que precisava. Serafine assentiu, o olhar confiante. Lyra esboçou um sorriso encorajador, e Erindor apenas firmou o machado no chão, um gesto silencioso de apoio. Então Kael virou-se para a escadaria e começou a descer, cada degrau ecoando como um tambor profundo. A luz do salão foi ficando distante, até que restou apenas o brilho tênue das runas acima. No instante em que seu pé alcançou o último degrau visível, um rugido baixo subiu do abismo, acompanhado de um vento frio que apagou todos os reflexos atrás dele. A escuridão à frente não era mero vazio, era uma presença aguardando. Kael sentiu o coração acelerar e compreendeu que o teste diante dele seria maior que qualquer coisa que havia enfrentado até então. A escadaria que Kael descera se estendia por tanto tempo que ele começou a perder a noção de quantos degraus havia vencido. O som dos passos ecoava em ondas, repetindo-se até desaparecer num vazio profundo. A luz das runas acima foi ficando distante até se reduzir a um ponto azul, quase apagado, deixando-o cercado por penumbra. O ar ali tinha cheiro de ferro molhado e terra antiga, um aroma que parecia pertencer a algo que dormira séculos antes de ser despertado por sua presença. Cada passo aumentava a sensação de que o caminho o conduzia para dentro de si mesmo, onde memórias e medos tomavam forma de corredores e sombras. Ao chegar ao último degrau, Kael encontrou-se diante de um salão circular. As paredes, talhadas em pedra negra, estavam cobertas de inscrições cintilantes que se moviam lentamente, como se respirassem. No centro, um pedestal segurava um objeto curioso. Um pequeno disco de cristal atravessado por veios prateados que pareciam se rearranjar à medida que ele se aproximava. Serafine, Lyra e Erindor apareceram no topo da escadaria, contidos por uma barreira translúcida que os impedia de descer. Seus rostos refletiam preocupação e confiança, como se quisessem transmitir força, mesmo presos ao outro lado. Kael aproximou-se do pedestal. Quando estendeu a mão, um brilho suave envolveu o cristal e, num instante, o salão desapareceu. Ele estava de pé sobre um campo de neve infinita, sob um céu violeta cortado por auroras silenciosas. À frente, erguiam-se 3 figuras encapuzadas, imóveis. Elas não tinham rosto, mas cada uma exalava uma sensação distinta: coragem, dúvida, desejo.
A mais próxima ergueu um braço e sua voz soou dentro da mente dele. Tu disseste que buscavas enfrentar quem és. Aqui está o peso disso. Escolher o que levarás consigo quando o labirinto deixar de proteger-te. A pergunta não vinha com ameaça, mas carregava um peso inescapável. Kyle sentiu as pernas tremerem. Pensou nos erros confessados, nas pessoas que jurara honrar, nas culpas que ainda o perseguiam. Entendeu que não podia apagar o passado, mas podia decidir o que não deixaria governar seu futuro. Respirou fundo, deixando o ar frio preencher-lhe o peito e respondeu: levarei o que me lembra do que devo proteger, mas não mais o que me impede de agir. No instante em que pronunciou as palavras, o campo tremeu. A figura da coragem inclinou-se levemente, enquanto a da dúvida recuava alguns passos e se dissolvia na neve. A terceira, o desejo, permaneceu imóvel, fitando-o com intensidade, antes de se quebrar em fragmentos de luz que foram absorvidos pelo cristal. O cenário desvaneceu-se, devolvendo Kyle ao salão subterrâneo. O disco sobre o pedestal pulsava em sincronia com seu coração. Mas algo mais acontecia. As inscrições nas paredes começaram a girar, formando um padrão que lembrava o desenho de um olho gigante. Do centro desse símbolo surgiu uma fenda, de onde escapou um sopro gelado. O pedestal estremeceu, rachando sob o peso do cristal, que agora brilhava com intensidade quase dolorosa. Serafine gritou o nome dele, mas o som chegou abafado, como se o ar entre eles fosse um lago espesso. Kyle instintivamente agarrou o disco, sentindo sua superfície aquecer até queimar. Um rugido subiu do chão, não de animal, mas de algo mais profundo, feito de rocha e vontade. Fendas abriram-se no piso, formando uma rede incandescente que convergia para o pedestal. A luz do cristal explodiu, projetando uma coluna luminosa que subiu até o teto. Quando a claridade diminuiu, Kyle viu que não estava mais sozinho no salão. Uma nova presença se materializava junto à fenda, alta e silenciosa, envolta em um manto feito de fumaça prateada. A criatura ergueu lentamente o braço, apontando para ele, e um frio súbito percorreu-lhe a espinha. O verdadeiro significado do Portão das Runas começava a revelar-se, e Kyle percebeu que a próxima decisão poderia mudar não apenas seu destino, mas o de todos que ousassem atravessar o labirinto silencioso. O ser envolto em fumaça prateada manteve-se imóvel por um longo momento, como se estudasse cada batida do coração de Kyle. O cristal que ele segurava no pedestal ainda pulsava, mas agora seu brilho parecia responder ao ritmo daquela presença. Serafine, Lyra e Erindor continuavam presos atrás do véu translúcido no alto da escadaria. Suas expressões oscilavam entre apreensão e incentivo silencioso. O salão subterrâneo parecia um organismo vivo, respirando junto a todos, atento ao que Kyle faria. Um estalo seco atravessou o espaço, vindo do chão. As inscrições começaram a se rearranjar, formando um caminho luminoso que serpenteava ao redor da fenda. A criatura ergueu lentamente um braço, indicando a trilha que levava a um arco recém-formado na parede oposta. Não havia portas, apenas uma abertura onde a escuridão parecia ter consistência, como tecido esperando ser rasgado. Kyle sentiu o peso do cristal aquecer-lhe a palma. Era um convite, ou uma sentença. Ele olhou uma última vez para os companheiros. Serafine inclinou a cabeça, o olhar firme, transmitindo confiança. Lyra ergueu um sorriso breve, encorajando-o com um gesto quase irreverente, e Erindor tocou o cabo do machado contra o chão, sinal silencioso de que estaria ali, mesmo que não pudesse atravessar. Kyle respirou fundo e avançou para o arco. Assim que seu pé tocou a luz do caminho, o cristal reagiu, projetando feixes prateados pelas paredes. O interior, além da abertura, revelou-se um corredor estreito, sustentado por colunas que lembravam raízes petrificadas. A cada passo, um som metálico ecoava, semelhante ao de sinos distantes. No final, um espaço circular aguardava, iluminado por um brilho âmbar que emanava de uma esfera suspensa no centro. A esfera girava lentamente, exibindo símbolos que mudavam sem cessar, como se procurassem uma forma definitiva.
Kael percebeu que cada desenho era um reflexo de sentimentos que ele conhecia: medo, esperança, orgulho, perdão. Ao aproximar-se, a esfera emitiu um som suave, quase uma melodia. A luz envolveu Kael, erguendo-o alguns centímetros acima do chão. A sensação não era de ameaça, mas de exposição. Ele sentia-se visto por inteiro, como se nenhuma lembrança pudesse permanecer escondida. A esfera então falou, sua voz delicada, mas firme. O portão mede mais do que tua coragem. Mede se pode sustentar a verdade quando o mundo pedir que a negues. Kael fechou os olhos, deixando que as palavras o atravessassem. Pensou em cada escolha feita desde que entrara no labirinto, nas vezes em que se manteve firme, mesmo com o coração dividido. Sabia que aquele momento exigia uma promessa, não apenas um desejo. Quando abriu os olhos, respondeu em tom baixo, mas decidido: eu não esquecerei quem me tornei aqui, mesmo quando o caminho for escuro. A esfera brilhou intensamente e partiu-se em dezenas de fragmentos que giraram ao redor dele, formando um círculo incandescente. A luz aqueceu o salão e, por um instante, Kael sentiu um alívio sereno, como se tivesse passado por um limiar invisível. Mas o alívio logo deu lugar a uma sensação diferente. Um murmúrio profundo começou a subir das fendas no chão, crescendo até transformar-se em vibração audível. O cristal que Kael ainda segurava reagiu, vibrando nas mãos dele. O chão tremeu. As colunas emitiram clarões, e a sombra prateada que antes o observara ergueu-se mais alto, as bordas ondulando como chamas em vento forte. Seus olhos, agora nítidos de um branco intenso, fixaram-se em Kael. O som tornou-se um rugido baixo, anunciando que algo mais aguardava além daquela promessa. O portão das runas, afinal, não era apenas passagem, mas guardião de um poder antigo que começava a despertar. O salão inteiro parecia sustentar a respiração, enquanto Kael permanecia diante da sombra prateada. O cristal em sua mão tremia como um coração, e as runas gravadas no chão pulsavam com o mesmo ritmo, ligando-o ao centro vivo do labirinto. Seraphine, Lyra e Eärendor permaneciam no alto, imóveis atrás do véu translúcido, observando-o como quem vigia um amigo que caminha sobre gelo fino. O ar era frio, mas carregava um aroma quente de pedra recém-queimada, sinal de que forças adormecidas estavam despertando. A criatura inclinou-se lentamente, os contornos fluidos parecendo medir a firmeza de Kael. Então, com um gesto amplo, abriu um círculo de luz no ar, um portal, mas que parecia feito de lembranças condensadas. Imagens cintilavam em seu interior. Cenas do caminho percorrido, batalhas, escolhas, os rostos que ele não quis ou não pôde salvar. Cada quadro latejava como se pedisse uma decisão. Kael entendeu. O labirinto oferecia não apenas passagem, mas um último julgamento sobre o que ele levaria consigo. Ele respirou fundo, sentindo o peso invisível que sempre o acompanhara. Pensou nos erros que o cristal havia iluminado, nos gestos de coragem, nos amigos que continuavam do outro lado, confiando que ele encontraria a saída. De repente percebeu que todo o percurso dentro do portão das runas não fora um teste imposto por algo hostil. Era um convite para alinhar seu próprio coração. Se não aceitasse, ficaria preso num ciclo interminável de fuga. Kael ergueu o cristal acima da cabeça. A luz dentro dele cresceu, espalhando faíscas pelas paredes. A sombra prateada recuou um passo, como se reconhecesse a escolha prestes a ser feita. Atravessa sabendo quem és, disse uma voz que não vinha de boca alguma, mas da própria matéria que formava o salão. Se fores inteiro, o caminho se abrirá. Se fores dividido, perder-te-ás. Ele deu um passo para dentro do círculo. Imediatamente, sentiu o corpo dissolver-se em claridade, como se atravessasse uma fina membrana entre o que era visível e o que estava por trás de tudo. No outro lado, um espaço sem chão o esperava, formado apenas de correntes de energia que dançavam como rios de luz. No centro, uma mesa de pedra sustentava 3 marcas: coragem, perdão, verdade. Kael percebeu que devia colocar o cristal sobre uma delas. A mão tremeu, não por dúvida,
mas pelo reconhecimento da importância daquele gesto. Ele pousou o cristal sobre a marca da verdade. A mesa brilhou intensamente e um estrondo profundo ressoou, ecoando para além do salão, para dentro do próprio labirinto. A luz correu pelas correntes, subindo pelas paredes invisíveis, até formar um arco dourado. Caio o atravessou, sentindo que deixava algo pesado para trás, mas carregava consigo a clareza conquistada. Quando voltou a abrir os olhos, estava outra vez no salão, porém nada era igual. As runas agora emitiam um brilho estável, e a sombra prateada havia assumido uma forma mais definida. Um guardião de traços nobres, segurando uma lâmina feita de pura luz. A criatura ergueu o rosto e inclinou-se levemente, não como quem se curva a um senhor, mas como quem reconhece um igual. Então apontou para a fenda aberta no chão, onde uma escadaria descendia para o coração mais profundo do labirinto silencioso. Serafine, Lyra e Erindor sentiram a barreira desaparecer. Eles correram até Kael e por um momento os quatro ficaram juntos, silenciosos, partilhando o peso do que haviam visto. Mas o momento de alívio não durou. Um som grave, semelhante a um trovão vindo debaixo da terra, percorreu o salão. O guardião inclinou a cabeça para Kael como se dissesse: "A próxima escolha será tua, e ninguém mais poderá fazê-la por ti." Kael fitou os amigos e depois voltou-se para a escadaria. Sabia que, seja o que fosse que os aguardava abaixo, seria maior que qualquer provação anterior. Inspirou profundamente e iniciou a descida. A luz atrás dele apagou-se, deixando apenas o eco de seus passos e o pressentimento de que o coração do labirinto estava prestes a revelar o segredo final. O último degrau desapareceu atrás de Kael quando ele entrou no coração do portão. A luz dourada que fluía das paredes formou um arco sobre sua cabeça, envolvendo-o num calor sereno. À sua frente, o guardião, agora sólido, de traços quase humanos, estendeu-lhe a lâmina feita de pura luz. Kael segurou-a com ambas as mãos, sentindo que não era apenas uma arma, mas um símbolo, a confirmação de que sua coragem havia se tornado clareza. Ele olhou para trás, para Serafine, Lyra e Erindor, que desciam os degraus agora livres da barreira. Juntos, atravessaram o salão, deixando para trás as runas que antes os julgavam. Quando o cristal sobre o pedestal se apagou, uma nova passagem abriu-se, levando-os a um vale banhado pelo amanhecer. Ali, Kael compreendeu que o verdadeiro presente do portão não era poder, mas consciência, a certeza de que nenhum destino é mais forte do que um coração decidido a viver sua verdade.